Bom, retornando aí, pessoal, vamos aí dar mais alguma continuidade, né, ao vídeo agora 2 e entrar na questão do título aqui para vocês, a integração do território dos Estados Unidos. Então vamos conhecer o seguinte, vamos conhecer como que os Estados Unidos, como as suas regiões, né, ela é integrada uma com a outra, ou seja, uma está tão desenvolvida, né, urbanamente, né, tão consolidada como cidade, muito parecida uma com a outra, né? Isso faz uma integração, faz com que uma região seja integrada à outra, né? Ou seja, integrada de que forma? Por meio de estradas, né? No caso rodovias, por meio de meios de transportes como trens, né? Metrôs. Então, é uma cidade muito integrada, né? Uma cidade que possui uma rede urbana por todo o seu país praticamente, né? Então a gente vai ver que o sistema de transporte ele é muito eficiente, né, para poder ser considerado uma região integrada, né? Não só metrô e ônibus, mas também as ferrovias, né, os trens, de uma forma geral. Então a gente pode entender que por meio dessa integração, né, tá vendo esses risquinhos vermelhos aqui, são as redes, né, de meios de transporte aí. Possui aí mais de 505 mil quilômetros de extensão, né, ou seja, as linhas férreas, 6,2 milhões de quilômetros, né, as rodovias. Então, além do transporte terrestre, tem o transporte por hidrovias, né, como por embarcações. Então, é altamente, né, integrada essa região. Fora também os grandes aeroportos que tem em cada cidade, né, ou seja, uma integração também por meio da via aérea. Bom, gente, então isso faz com que os Estados Unidos a gente entenda que é uma região muito próspera, né? Porém, é uma região também que sofre com problemas, né? Nos centros urbanos, não é só alegria, não, né? A gente vê que nos centros urbanos, embora seja um país muito rico, sofre com essas questões, né? Justamente por causa de, às vezes, falta de investimento, né, dos políticos nessas regiões mais periféricas da cidade, uma falta de atenção no sentido de fazer com que as políticas públicas cheguem lá com maior efetividade, né? Falta também de uma política voltada para não a autocobrança de impostos, né? Isso gera crises e afeta a população mais pobre, né, como um todo. Isso vai ser refletido uma crise, né, em um país tão assim grande como os Estados Unidos, vai surtir efeito nos serviços públicos, né, como educação, saúde, transporte, moradia, ou seja, os investimentos são todos cortados, né, haja vista na crise de 2008, isso aconteceu. Então, a região sofre com essas questões aí, que faz também aumentar, né, pessoal, o número de criminalidade, né, um aumento muito grande na criminalidade e decorrente aos problemas econômicos, né, na região. Então, as regiões mais afastadas, mais periféricas, sofrem com tudo isso. Basta ver a gente olhar aqui a imagem, né? Possuem aqui, ó, moradores de rua, não é? Embaixo do viaduto, né? Dá para a gente ter essa noção aqui. E quem acaba sofrendo mais nesse sentido é a população negra, né? A população negra conhecida como afro-americanos, né? E sofre devido à questão racial, devido, né, a um passado histórico da escravidão. Os imigrantes também, né, principalmente mexicanos, que tem muito lá, muito os povos latinos, né, de uma forma geral. Então acaba uma incidência de muito preconceito, né, xenofobia, que essa população ali sofre. Depois a gente vai falar agora de
do outro título, do outro país, né, que é o Canadá. O Canadá, pessoal, em relação aos Estados Unidos, ele tem um pouco melhor de condição de vida, né? O Canadá é considerado na América anglo-saxônica o melhor país para poder se viver, né? Até mais que os Estados Unidos, justamente por causa de alguns fatores, esses aqui que está pontuado para vocês, né? Então, o IDH é o maior IDH da América anglo-saxônica, né? E os principais fatores é o quê? Uma adoção pelo governo de uma política que prioriza o bem-estar social das pessoas, chamado de welfare state, ou seja, o bem-estar social das pessoas, que é voltado totalmente para as políticas públicas, né, voltada para atendimento, melhor educação, em melhor moradia, em melhor saúde, em melhor transporte, tudo isso bancado pelo Estado. Ou seja, é um Estado que está totalmente presente na sociedade, né, para atender naquilo que ela mais necessita, né, gente? Então, com isso, tem altos índices, né, de qualidade de vida mesmo para a sociedade. E esses índices se refletem na economia, se reflete na mão de obra qualificada, né, pessoas com boa qualificação, né, bons estudos, né, e consequentemente isso eleva, né, a condição do país a ser uma potência na área da educação, né. Para vocês terem uma ideia, eles investem 11% do seu PIB na educação. O Brasil, para vocês terem uma ideia, investe 6%, né? Hoje, nos dias de hoje, provavelmente está menos, né, que 6% do PIB. Então, é um país que investe muito na educação para colher os frutos de um melhor IDH, né? Possui uma adoção de leis ambientais muito rígida, né? Não permite a instalação de indústrias que poluem o meio ambiente, né, no seu território. Então eles têm uma boa qualidade, né, do meio ambiente ali boa para se viver. Possui e garante leis, né, contra racismo, contra discriminação, contra a xenofobia, ou seja, possui leis que garantem, né, a pessoa viver de uma forma livre, né, sem ser discriminada no país. Bom, aqui você vê, né, o Canadá, uma praça, e a gente fala um pouco da economia do Canadá. A economia, pessoal, é totalmente voltada para a indústria. A agronomia a gente não pode considerar muito agropecuária, justamente porque o país é muito frio, então produz alguma coisa, porém não tanto, né, que faz com que o seu PIB, né, seja bom, seja elevado. Então a indústria que está aí, que movimenta mais a economia do Canadá. Então, possui um alto nível de modernização tecnológica, né? Modernização tecnológica como fábrica de têxtil, alimentos, eletrônicos, setor de automobilístico, e também um grande produtor, né, de máquinas, né? Exporta muitas máquinas para o mundo inteiro. E a questão também da exploração mineral, né? Um país muito rico em recursos minerais, possui lá o petróleo, o carvão, possui reservas de zinco, cobre, chumbo, ferro. Então tudo isso possibilita, né, faz com que o Canadá também seja uma potência industrial por meio desses recursos naturais, né? E em contrapartida, tem uma certa dependência, né, com os Estados Unidos. Dependência essa que começou no início do processo de industrialização, mas é uma dependência que não agrave a condição econômica do país, porque o país ele tem reservas, né, ele tem dinheiro em caixa, e faz com que essa dívida, essa dependência,
não afete, né, os cofres públicos do Canadá, ou seja, faz com que o Canadá tenha uma dívida e ele consegue pagar essa dívida sem prejudicar a população, né, sem prejudicar as contas do país. Então o Canadá é muito forte, né, a economia é muito forte, embora aí ele faz parte do NAFTA, né, que é um bloco econômico onde há um livre comércio, né, entre Canadá, Estados Unidos e México, só que o Canadá não sofre tanto por causa que tem uma economia muito forte, muito consolidada, diferentemente do México, né, que é um país subdesenvolvido e que, devido a essa dependência dos Estados Unidos, faz com que fique pagando as dívidas, né, com os americanos, e quem sofre é o povo porque não recebe o investimento, o retorno, né, de pagamento de impostos em melhores condições de vida, de saúde, de transporte, né, ou seja, uma melhor de vida como um todo. Então o México gasta todo o seu dinheiro que deveria pagar, que deveria gastar com a população em dívida, né, com os Estados Unidos, porque não tem uma economia forte como o Canadá, né? Bom, gente, então ficamos por aí, né? Então aqui é o NAFTA, né, que é o bloco econômico dos 3 países, liderado aí pelos Estados Unidos, Canadá e México, né, um bloco econômico que fortalece a economia de ambos os países. Porém, os mais pobres, né, os países mais pobres sofrem com isso. Bom, gente, então ficamos por aqui e até a próxima aula. Um abraço. Tchau.